Paz do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, a vida do pastor e todos aqueles que realizaram este trabalho para que nós pudéssemos estar aqui. Eu tenho convicção que nós teremos um tempo aqui de crescimento. Abram as Bíblias em Mateus 24, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24 será o nosso ponto de partida, ainda que, claro, tenha outros textos que falam sobre a escatologia bíblica. Não é somente o livro do Apocalipse, algumas porções que falam de escatologia. Nós temos paralelo a Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas 21. E algumas coisas que nós iremos tratar aqui essa noite vai abordar a escatologia e nós vamos concatenar todos os eventos de uma forma cronológica, ainda que a escatologia é um assunto muito difícil, com diversas interpretações, mas nós temos certeza que o Espírito Santo há de nos direcionar e dar entendimento a todos que estão aqui essa noite. Eu quero ler a partir do versículo de número 3, por gentileza. Diz o texto: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo? Pode tomar o seu respectivo assento. A escatologia bíblica, essa palavra escatologia, é uma palavra grega. A palavra eschatos ou eschaton significa últimas coisas, enquanto a palavra logia, que vem de logos, significa estudo, conhecimento, tratado, doutrina. Logo, então, nós entendemos que a definição do termo escatologia é a doutrina das últimas coisas. Você veio aqui essa noite, então, aprender e se aprofundar, se especializar em escatologia, então logo você vai aprender um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas. Quando nós falamos sobre o livro do Apocalipse, por exemplo, a palavra apo significa tirar de dentro, enquanto a palavra calipse vem de um radical grego calipto. Quando você vê um eucalipto, calipto é sombra, eu é boa, eucalipto, sombra boa. A palavra calipse também tem o sentido de sombra. Apocalipse é tirar de dentro da sombra, é tirar de dentro daquilo que está em oculto para trazer a luz. E nós temos essa revelação de Deus a Jesus Cristo, a um anjo, a João e à igreja. Então nós percebemos que a palavra Apocalipse, ela significa revelação. E revelação no grego, essa expressão é tirar o véu. Quando Abraão ele sai no capítulo de número 12, da terra, da parentela, da casa dos pais, não era para ele levar Ló. Ló em hebraico significa véu. Abraão não teve uma visão, porque havia um véu impedindo ele de enxergar as coisas futuras. Quando no capítulo 13 ele tirou o véu, capítulo 15, Deus falou com Abraão em visão. O que Jesus Cristo está fazendo na ilha de Pátimos para João, que está exilado, é exatamente isso. É tirar o véu para que João compreenda e enxergue as coisas que estavam ocultas ou descortinadas. Um dos textos mais difíceis, por causa do número de interpretações que nós temos no Novo Testamento, é Mateus 24. Inclusive, no Novo Testamento, a cada 30 versículos, um fala acerca da volta de Jesus. Então, é um assunto muito pertinente no Novo Testamento, você aprender um pouco mais sobre a volta de Jesus. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versos 15 da primeira epístola, ele vai dizer que nós devemos estar preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. A igreja deve estar pronta e preparada para responder. E que esperança é essa? Paulo, escrevendo a Tito no capítulo 2, versos 13, ele vai falar sobre esta bendita esperança. Não só isso, nós temos também no Novo Testamento escarnecedores no tempo de Pedro, no século I, que escarneciam da igreja dizendo: onde está a promessa da vinda do Senhor? E ainda ele não veio, e por que ele ainda não veio? Existem sinais na história da igreja ou indicativos que antecedem o arrebatamento ou não existe? Essas coisas nós vamos trabalhar aqui essa noite. E nós temos aqui os discípulos, eles perguntando para Jesus em particular.
até porque o público de Jesus não era somente os discípulos. Se você olhar para Lucas, no capítulo 17, no capítulo de número 19, você percebe que Jesus também estava pregando e falando aos fariseus. O público de Jesus não era só os discípulos. E lembrando que a igreja ela vai nascer na cruz do Calvário e vai ser inaugurada somente em Pentecostes. E Jesus, no versículo de número 2, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, não vedes tudo isso? Era o templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano ele invadiu Jerusalém. E segundo alguns historiadores, como Flávio Joséfo e Tácito, eles irão relatar que 1.100.000 judeus morreram nessa invasão. Houve aquilo que nós conhecemos como diáspora. Os judeus eles tiveram que abandonar Jerusalém, o templo foi completamente destruído, ficou somente um pedaço lá do templo, que hoje é o Muro das Lamentações. 500 cruzes eram fabricadas por dia e a madeira era provinda da Fenícia. E só acabou a crucificação de judeus porque acabou a exportação da madeira. Logo, os judeus tiveram que sair espalhados, foragidos de Jerusalém para todos os lugares da terra. E nós percebemos também que, posteriormente, Jerusalém ela tem o seu nome mudado para Hélio Capitolina. Jerusalém deixa de existir no cenário e passa a ser dominada pelos bizantinos, pelos mamelucos, pelos cruzados, pelos muçulmanos e depois, futuramente, pela Grã-Bretanha. E aí é no ano de 1897 que nós vamos ter um homem chamado Theodor Herzl, um austro-húngaro. Ele convoca nessa data, neste ano, um movimento chamado Movimento Sionista. E neste movimento eles querem pleitear na ONU a causa de Israel voltar a ser nação. 50 anos se passaram, Theodor Herzl não vai ver isso, mas houve uma votação na ONU e 14 de maio de 1948, em um púlpito, David Ben-Gurion, ele proclama e anuncia, após uma resolução da ONU, dando o direito de Israel voltar à sua terra e voltar a ser nação. E aí cumpre-se então uma profecia de Isaías capítulo 66, versos 8. Poderia uma nação nascer em um só dia? Poderia nascer uma nação de uma só vez? Mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Logo nós percebemos que nessa data o Vale dos Ossos Secos ele se colocou de pé. A pergunta essa noite seria essa: e por que eles não marcham? Porque eles não receberam o Espírito Santo, que é representado pelo vento dos quatro cantos. Mas chegará um dia em que Israel receberá o Espírito Santo, em Zacarias capítulo 12, versos 10, o batismo de súplicas e lágrimas após a conversão de Israel. A igreja é distinta de Israel, e nós sabemos que Romanos 9 trata do passado de Israel, Romanos 10 trata do presente de Israel e Romanos 11 trata do futuro de Israel. O que Jesus está dizendo aqui no versículo de número 2 é que no ano 70 não ficaria do templo pedra sobre pedra. Nós tivemos o tabernáculo de Moisés, depois nós tivemos o templo de Salomão, que vai ser destruído no ano 586 a.C. pelos babilônicos, com o capitão da guarda Nabuzaradã, e o rei naquele tempo proeminente, o monarca, era Nabucodonosor. E nessa data eles invadiram o templo, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém, e Jeremias conta em Lamentações a sua melancolia, ele ficando em Jerusalém, mas enquanto isso, na primeira invasão, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles são levados para a Babilônia e ficam dentro do palácio, e depois, na segunda invasão, no ano 597 a.C., é a vez de 10.000 judeus serem levados para o cativeiro, e Ezequiel também é levado para o cativeiro, e ele fica na Babilônia, porém não dentro do palácio, mas às margens do rio Quebar. Nós percebemos então que o templo, ele é ampliado depois por Herodes, porque nós temos o tabernáculo de Moisés, depois nós vamos ter o templo de Salomão, mas o templo de Salomão é destruído no ano 586, na terceira invasão da Babilônia. 70 anos se passam do cativeiro babilônico, 70 anos por causa de Jeremias 25, versos 11, a qual profetizou o profeta Jeremias, que é filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote, e o cativeiro iria perdurar por 70 anos. Quando passam-se 70 anos, um outro reinado, que são os medo-persas, eles assumem o controle
Ciro permite que o povo volte para sua terra e irá reconstruir o templo com Zorobabel e um sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo. A obra é embargada pelos samaritanos, mas depois de 16 anos, o Ageu se levanta e diz para o povo: subi ao monte, cortem madeira, edifiquem a minha casa, e o povo então reconstrói o templo, agora de madeira, e aí o Ageu vai dizer que a glória da última casa seria maior do que a primeira, uma projeção profética. Nós conhecemos dentro da hermenêutica como uma profecia de dupla referência. Ela se cumpriu no tempo de Ageu, a glória da segunda casa, mas ela também se cumpre em Cristo Jesus quando ele entra dentro do templo. E aí nós temos então a nação de Israel tendo um templo destruído, porque esse templo que foi reconstruído por Zorobabel, depois Herodes vai ampliar este templo. E os discípulos estavam admirados com a beleza deste templo. E Jesus vai dizer em Mateus 24, versos 2, que não vai ficar pedra sobre pedra. E há um cumprimento então no versículo de número 2, e isso se cumpre no ano 70 depois de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. E aí os discípulos, eles fazem essas 3 perguntas para Jesus. Quando essas coisas vão acontecer? Que não ficaria pedra sobre pedra no ano 70 depois de Cristo. Mas quais os sinais que haveriam de sua vinda? Quando chegaria o tempo do fim? E aqui eu quero adiantar para os irmãos que existem mais ou menos 3 tipos de interpretação dentro do pré-tribulacionismo em Mateus 24. E eu queria muito a sua atenção, porque pode ser que você se enquadre em uma destas, mas é bom que você conheça as outras. Ou pode ser que você não tenha ainda um conhecimento em Mateus 24, mas a partir das interpretações a qual eu irei expor, você então tenha um entendimento e passe a defender uma delas. Tudo bem? Percebe-se que do versículo de número 4 ao versículo de número 8, um teólogo chamado Schapper, escritor de uma teologia sistemática muito boa dentro do pentecostalismo, ele vai defender que do versículo de número 4 até o versículo de número 8, a igreja está inserida no princípio das dores. O que Schapper vai dizer é que do versículo de número 4, quando Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo. Se você perceber que do versículo 4 até o 8, nós temos falsos cristos, nós temos guerras, nós temos fome, nós temos também epidemia e pandemia, fazendo um link com Lucas 21. A primeira interpretação da igreja dentro de Mateus 24, ela estaria no versículo de número 4 até o versículo de número 8. Que Jesus vai chamar no versículo de número 8, este período de princípio das dores. Por isso, então, que você deve ter ouvido alguns irmãos dizerem: olha, nós estamos vivendo o princípio das dores. E este princípio de dores, com falsos cristos, isso não é novo. Quando Jesus chegara em Nazaré, em seu ministério, com 30 anos de idade, e Jesus disse: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eles vêm para roubar, matar e destruir, e ali ele não estava falando de Satanás, ele estava falando dos falsos profetas que se levantaram em Jerusalém, e estes vieram para roubar, matar e destruir. Só para que você tenha uma ideia, a região de Nazaré, que é uma região muito pequena, 72 falsos cristos, ou falsos messias, ou falsos profetas, se levantaram dentro deste período dizendo que era o próprio Cristo, ou alguns falsos profetas. Por isso Jesus ele vem dizendo: os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas Jesus estava dizendo que ele era o bom pastor, e como bom pastor, ali em João 10, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Falsos cristos não é algo que está acontecendo a partir do século XX, ou do século XIX, ou do século XXI. Desde o tempo de Jesus, já se levantou falsos profetas em nosso meio. Então isso não é novo. Se você entender isso aqui como um sinal, ou até mesmo indicativo para o arrebatamento da igreja, isso não é novo, isso já é antigo. Falsos cristos e falsos profetas já haviam se levantado.
Nós temos um americano que você deve ter conhecido, caso não, procure saber acerca dele. Nós temos David Koresh. Este é de uma seita chamada Ramo de Davi. Ele dizia que ele era o próprio Cristo. E aí, depois percebe-se que a polícia passou a investigar David Koresh, e nessa seita ele dizia ser o próprio Cristo, ele tinha relacionamentos com algumas mulheres que eram discípulas dele. E mais do que isso, em uma chácara em Waco, nos Estados Unidos, o mesmo disse que iria incendiar todos ali, todos seriam mortos, queimados, mas que todos iriam ressuscitar como a fênix, principalmente ele, porque ele era o Cristo. E aí ele cometeu esse suicídio, claro que ele não ressuscitou, mas um dia ele vai ressuscitar, e se não houve arrependimento no juízo final, para receber o dano da segunda morte. Nós temos um porto-riquenho também, chamado Luiz Miranda. Este homem disse ser Jesus, mas que seus ensinos são maiores que o de Jesus. E aí existe um brasileiro aí, claro, é um comediante, né? O Henri Cristo, mas você percebe que na história da igreja sempre houve falsos profetas e falsos cristos. Se você der uma lida na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, o Pedro já tratava com falsos profetas que comerciavam o evangelho, que faziam comércio com o evangelho, que adulteravam a palavra. E o Pedro vai dizer que estes mesmos, como o próprio Judas relata, entraram para um caminho de perdição, que é um caminho de Balaão. Quando você olha para Mateus, do capítulo 24, do versículo do 4 ao 8, princípio de dores, nós tivemos falsos cristos diante da história. E isso traz uma consistência para quem acredita que a igreja está em Mateus 24, mas somente do versículo 4 até o versículo de número 8. Mas não tem no princípio das dores somente falsos cristos. Nós temos também guerras. E percebe que guerras é algo antigo. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde milhares e milhares de pessoas vieram a morrer por conta da guerra, direta e indiretamente. Depois nós percebemos que Jesus vai falar que haveria fome. Milhares de pessoas passam fome, morrem de fome no mundo. Muitas crianças estão dentro deste contexto. Isso não é novo, isso já é antigo. Pandemia ou epidemia, e Lucas 21 vai tratar sobre isso, nós percebemos, e nós viemos agora de um período de pandemia, mas a pandemia sempre ocorreu durante a história. Mateus 24, do versículo 4 ao 8, pode ser que se refere a um período que a igreja está passando na terra, que nós chamamos de período de dores. Existem professores de escatologia que acreditam que a igreja está inserida, então, em Mateus 24, do versículo de número 4 ao versículo de número 8. Talvez você já deva ter ouvido falar de Scofield, que escreveu aquela Bíblia de Scofield. Muitos assembleanos compraram aquela Bíblia, era uma Bíblia já falando do pré-tribulacionismo, e é uma Bíblia muito acentuada e significativa no meio escatológico. Mas o Scofield, diferente de, por exemplo, Schaffer, ele disse que a igreja está em Mateus 24, mas não somente do versículo de número 4 até o versículo de número 8, mas ele vai estender até o versículo de número 14. Por isso que nós temos muitos professores e literaturas escritas de professores de escatologia brasileiros que defendem que a igreja está inserida, incutida em Mateus 24, mas do versículo não do 4 ao 8, mas do 4 ao 14, porque foram influenciados pela Bíblia de Scofield, que foi uma Bíblia muito boa, principalmente dentro do âmago do âmbito escatológico. É comum você conversar com alguém ou ter aula com alguém dentro da escatologia que, quando irá falar sobre Mateus 24, irá dizer que a igreja está somente no princípio das dores. Mas pode ser que um outro professor venha lecionar aqui e ele diga que a igreja estará inserida não só do versículo 4 ao 8, mas do 4 até o 14. E agora você sabe o porquê alguns acreditam que é do 4 ao 8 e outros acreditam que é do 4 ao 14. Alguns influenciados pelo pensamento de Schaffer, outros influenciados, principalmente aqui no solo brasileiro,
pela teologia e pela Bíblia de estudo de Scofield. E aí é interessante que no versículo de número 9 vai dizer o seguinte: Jesus: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso acontece nos dias de hoje? Ocorre. A igreja é odiada pelo mundo. Jesus já dizia isso, que o mundo iria nos odiar. E muitos irmãos nossos estão morrendo ou sendo martirizados agora, neste momento, por exemplo, na Coreia do Norte, na China, por professar o evangelho. Então isso também acontece agora. Percebe-se que no versículo de número 10, neste tempo muitos serão escandalizados, irão trair uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, o amor vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E no versículo 14, o evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. Aqueles que acreditam que o evangelho será pregado no mundo todo, nós temos o entendimento de que algumas pessoas morrem sem ouvir o evangelho. Em alguns lugares do mundo o evangelho não chegou. E estes defendem que o evangelho sendo pregado no mundo todo pode ser uma hipérbole. Hipérbole é um recurso de linguagem, para ser um pouco mais simplista com você, é que causa exagero. Por exemplo, todo Israel será salvo. É todo judeu? Não. Um outro exemplo disso é quando diz em Mateus 3 que todos da Judéia vinham ter com João Batista. Era toda a Judéia? Não. Como essa noite aqui em Birigui, nós poderíamos dizer, Birigui quase todo veio aqui neste evento. Todo veio? Não, não veio. Veio algumas pessoas. Então, uma hipérbole pode ser usada aqui do evangelho ser pregado no mundo todo. Outros vão dizer que o evangelho necessariamente tem que ser pregado no mundo todo para que Jesus então venha. Isso é muito perigoso e complicado, é um solo escorregadio afirmar isso, porque então a volta de Jesus estaria limitada à igreja. A igreja iria definir quando Jesus vem. Ora, se nós então não pregarmos, então ele não vem. Mas se a gente quiser que ele venha, então todos vamos pregar. A volta de Jesus ela não está restrita ou limitada a uma atitude ou uma ação da igreja. Ele vai voltar no momento e na hora que ele quiser e achar por bem no tempo certo, mas o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, mas o Pai sabe, com certeza o Filho sabe. Tudo bem, irmãos? Então nós temos duas interpretações de Mateus 24 tratando da igreja. A primeira é, a igreja está no princípio de dores, do versículo 4 ao 8, mas nós temos uma segunda interpretação que vai dizer que a igreja não está até o versículo de número 8, que ela estará até o versículo de número 14. E o arrebatamento, então, ele ocorre entre o versículo 14 e o 15. E logo no versículo de número 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, a partir daqui do versículo de número 15 até o versículo de número 28, estamos falando do período tribulacional. Mas para a primeira interpretação, a tribulação, então, ela não começa no versículo de número 15, ela começa a partir do versículo de número 9. Agora eu vou entrar numa terceira interpretação, e essa interpretação ela é mais defendida no seminário de Dallas, por exemplo, Thomas Ice, John Walvoord e alguns professores de escatologia, poucos no Brasil, mas que ainda defendem que Mateus 24, a partir do versículo de número 4, não trata da igreja. Que a igreja não está em Mateus 24 até o versículo de número 29. Essa linha de pensamento é muito interessante, porque eles vão dizer que a tribulação ela começa no versículo de número 4. E eles fazem uma adaptação ou uma simetria do versículo de número 4 ao 8 com Apocalipse capítulo de número 6. Eu vou explicar isso para os irmãos e eu tenho certeza que com clarividência o seu entendimento chegará aonde eu quero para que você entenda essa terceira linha de interpretação. Todos nós sabemos que o livro do Apocalipse, o período tribulacional, ele começa no capítulo de número 6. E no capítulo de número 6 nós temos 7 selos. E nestes 7 selos,
os 4 primeiros selos são 4 cavalos com cores distintas. O primeiro selo é um cavalo branco, o segundo selo é um cavalo vermelho, o terceiro selo é um cavalo preto e o quarto selo é um cavalo amarelo. O cavalo branco do Apocalipse, do capítulo 6, que é o primeiro selo, ele é o anticristo. E por que ele é branco? Porque ele traz uma falsa paz, e essa falsa paz é um tratado de paz com Israel. Depois nós vamos entrar com pormenores nestes desdobramentos. O segundo cavalo, vermelho, ele traz guerra. O terceiro cavalo, preto, ele traz fome. E o quarto cavalo, o amarelo, ele traz morte, pandemias, doenças. Eu disse que o cavalo branco é o anticristo, o vermelho é guerra, o preto é fome e o amarelo é doença, pandemia e morte. Essa linha de interpretação, a terceira, a qual eu estou aqui citando, eles vão defender que a tribulação começa em Mateus 24, a partir do versículo de número 4. Quando Jesus cita que viria falsos cristos, ele vai dizer que estes falsos cristos é o primeiro cavalo do Apocalipse 6, o cavalo branco, o anticristo. E quando Jesus fala de guerras e rumores de guerras, já está falando do período tribulacional do segundo cavalo vermelho que traz guerra. E que quando Jesus fala que haveria fome, terremotos, entende-se que está falando de Apocalipse 6, o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. E no sexto selo há um terremoto terrível. E o texto de Mateus 24 trata então de terremotos. E que quando Mateus 24, Jesus, ele cita que também haveria doenças, mortes ou pessoas martirizadas, é o quinto selo do Apocalipse. E o quinto selo do Apocalipse, mártires que serão mortos no período tribulacional por não se marcarem com a marca da besta, as almas destes, no capítulo 6 do Apocalipse, versículo 9 e 10, clamam debaixo do altar, clamando por justiça, dizendo: ó santo e dominador, por que não nos julga com justiça? Porque nós somos injustiçados, martirizados, porque não se marcaram com a marca da besta. E Jesus ele vai tratar, em Mateus 24, no versículo de número 9, que o povo seria odiado. E o povo aqui percebe-se ser o povo judeu e também os santos que irão se converter no período tribulacional e que não é a igreja dentro deste pensamento da terceira via de interpretação que eu estou dizendo agora, porque a igreja para essa terceira via não está em Mateus 24. E nenhum pré-tribulacionista defende que a igreja estará dentro do período tribulacional que começa em Apocalipse, capítulo de número 6. E que quando Lucas 21 trata de pandemia e epidemia, é o cavalo amarelo, o quarto selo do Apocalipse. Percebe como encaixa, e há uma harmonia entre Mateus 24, do versículo de número 4 até o versículo de número 8, encaixa realmente com Apocalipse, capítulo de número 6. O teólogo English é um dos que defendem também, junto com muitos professores acadêmicos de escatologia, principalmente estes do seminário de Dallas, nos Estados Unidos, como o Dream de Pentecoste, por exemplo, tem um material dele maravilhoso, John Walvoord, Thomas Ice, entre outros, da chamada da meia-noite. Então nós temos 3 linhas de interpretação de Mateus 24. A primeira é: a igreja está em Mateus 24, do versículo de número 4 até o versículo de número 8. A segunda linha de interpretação é que a igreja está em Mateus 24, mas não do 4 ao 8, mas do 4 ao 14. E temos uma terceira linha de pensamento que vai dizer que a igreja não está em Mateus 24, do versículo de número 4 até o versículo de número 28, a igreja não está inserida dentro deste período. Os irmãos me entendem? Diga amém. Mas percebe aí na sua Bíblia que Mateus 24, a partir do versículo de número 32, e depois eu vou explicar para você, versículo de número 15 até o versículo de número 28, e depois o versículo de número 29 até o versículo de número 31. Percebe que nós temos seções, blocos, dentro de Mateus 24. Eu não sei qual linha de interpretação você segue, tá?
se Mateus 24, do 4 ao 8, a igreja está no princípio das dores, você pode ser um destes que defendem isso, mas você pode ser também um aluno, um professor de escatologia que irá defender que não, a igreja não está até o versículo 8, ela está até o 14. Mas você pode ser também um dos que defendam que a igreja não está em Mateus 24 e que ela só vai aparecer depois do versículo de número 31. E aí no versículo 32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Não dá para saber. Mas o versículo 33, igualmente, quando virdes todas estas coisas, que coisas são estas? As coisas que Jesus estava anunciando e falando. Quando acontecer todas estas coisas, do versículo de número 4 até o versículo de número 28, olha o que Jesus vai dizer: sabei que ele está próximo às portas. Olhem para cá um minutinho. Se Jesus estivesse falando sobre arrebatamento da igreja, em Mateus 24, versículo de número 29, 30 e 31, ele mesmo vai dizer que o dia e a hora ninguém sabe. A volta de Jesus no arrebatamento, ela é iminente. Mas aqui Jesus está dizendo, olha, tem sinais que estão acontecendo, do versículo de número 4 até o versículo de número 29, e se vocês prestarem atenção nestes sinais, entendam que o reino está próximo. Então isso aqui não é para a igreja, porque senão nós estaríamos aguardando sinais. Mas um dos pontos fortes do pré-tribulacionismo é a iminência, é a volta de Jesus a qualquer momento, de forma inesperada. Se nós formos ficar olhando para sinais, isso retira a força do pré-tribulacionismo, que é a iminência. Então, se você é pré-tribulacionista, você não pode ficar dizendo que existem sinais que antecedem o arrebatamento. Agora, se você é um daqueles que acreditam que a igreja está no princípio das dores, você não pode dizer que a guerra que está acontecendo agora é um sinal, porque guerras sempre aconteceram. E o próprio Paulo, quando trata sobre o arrebatamento, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz, olha, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos. Paulo estava se incluindo no arrebatamento da igreja como vivo, ou seja, Paulo aguardava o arrebatamento a qualquer momento dentro do seu tempo. Então é iminente, não tem sinais. Aquilo que talvez você acredita que seja sinais, isso sempre aconteceu, mas em uma intensidade e uma escala maior. Estes vestígios que aparentam ser sinais e não são, sempre aconteceram. Então o cristão deve aguardar o arrebatamento a qualquer momento. Pode ser, por exemplo, que o seminário não acabe. Pode ser que amanhã nós não tenhamos o segundo dia do seminário, o segundo dia da aula. Pode ser que no caminho de volta para casa, Jesus, então, ele leva a sua igreja, assim como ele fez com Enoque, por exemplo. Vocês estão aí? Versículo de número 36. Percebe que Jesus vai mudar um pouco a sua fala. Antes do versículo 36, Jesus usa algumas expressões como naqueles dias. E naqueles dias, agora ele para e diz, mas aquele dia, percebe que é uma mudança na fala de Jesus? Parece que ele está saindo agora da sessão e daquele bloco que ele estava tratando, que era a tribulação, e também a sua segunda vinda na batalha do Armagedon, que é o versículo de número 29 e o versículo de número 30 e 31, daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Jesus está falando, olha, mas aquele dia é um outro dia. Ele está saindo deste assunto, se referindo aos discípulos ao dia do arrebatamento da igreja. Mas aquele dia, a hora ninguém sabe. Ele está falando, olha, a segunda vinda, ela é marcada por sinais na tribulação. E esses sinais estão expostos aqui em Mateus 24, mas também em Apocalipse. Selos, trombetas, taças,
a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, fugindo para o deserto por um período de 1260 dias, a besta que sobe do mar, recebendo o poder da antiga serpente, o dragão, a besta que sobe da terra, induzindo os povos a adorar a imagem da besta que sobe do mar. Nós temos duas testemunhas que irão profetizar por 1260 dias. Nós temos 144 mil, 12 mil de cada tribo, e estes foram comprados com preços de sangue, remanescentes, que foram marcados em sua fronte com um sinal. E fica tranquilo, nós vamos depois detalhar cada um destes personagens do Apocalipse, mas percebe que há sinais. Tudo isso vai anteceder a segunda vinda de Cristo de forma gloriosa, quando todo olho verá. Mas agora Jesus muda o assunto e vai dizer, mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Esse dia não tem sinal. Esse dia e hora não precisa que ninguém marque uma data ou faça cálculos, como aconteceu durante o período da história. Nós tivemos Guilherme Miller, fundador do movimento sectário adventista do sétimo dia. Ele disse que Jesus voltaria em cálculos no livro de Daniel, que o mesmo fizera, que Jesus voltaria no ano de 1843, Jesus não voltou. Ele disse que errou os cálculos e disse, ano que vem, em 1844, Jesus vai voltar. Muitas pessoas doaram as suas casas, doaram tudo que tinha, isso foi chamado e denominado de o grande desapontamento adventista. Jesus não voltou, ele se retratou, mas foi considerado um falso profeta, e a aula não é Seitas e Heresias, mas depois os próprios líderes posteriores vão inventar uma heresia para dizer que Jesus voltou, mas voltou para entrar no Santíssimo, para começar a expiar os pecados da humanidade a partir daquela data, e isso é chamado, este pensamento herético de juízo investigativo dentro do movimento sectário adventista do sétimo dia. Nós tivemos também um homem que era um homem honesto, um homem íntegro, tinha um programa de rádio. Muitas pessoas foram curadas através das orações de Miranda Leal, do Maringá, mas ele disse que Jesus voltaria no ano de 1999. E Jesus não voltou, e ele disse, se Jesus não voltar, eu entrego a presidência da igreja. E ele teve que entregar a presidência da igreja, e ele abandonou a igreja e foi taxado de falso profeta. E até nos dias de hoje, quando comenta sobre pessoas que marcaram datas alusivas acerca da volta de Jesus, o nome dele acaba sendo citado, infelizmente, porque o dia e a hora ninguém sabe. Existem alguns pregadores de nome no nosso Brasil que dizem, olha, essa geração é a geração do arrebatamento, e aí os irmãos dizem, é forte, mas com qual propriedade ele diz isso? E se essa geração não for a do arrebatamento? É um falso profeta. As palavras de Jesus são estas, o dia e a hora ninguém sabe. E este dia que ele está citando aqui, duas linhas de interpretação do pré-tribulacionismo acredita que aqui, a partir desse versículo de número 36, ele começa então a falar sobre o arrebatamento da igreja. E é interessante que ele usa os dias de Noé. E ele vai dizer, quando tudo estiver bem, como estava nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí ele ficou suspenso na arca, como será a igreja, e a tribulação ocorrendo aqui embaixo. Mas ele preservado não dentro do dilúvio, mas como um objeto externo, um eque, fora do dilúvio. E depois que passou o dilúvio, aí ele volta. Assim será a igreja, arrebatada enquanto a terra passa por um período de tribulação, e após os 7 anos, a igreja ela desce com Cristo na sua segunda vinda. E é interessante que Jesus ele volta não em um período de guerra. Jesus não volta em um período onde nações estarão contra nações. As pessoas estão em um tempo de paz. E quem disse isso é o apóstolo Paulo. A primeira epístola à igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, o Paulo vai dizer que quando disser que há paz e segurança, ele não diz para a igreja de Tessalônica, ele está dizendo, os ímpios, os que andam nas trevas, é a palavra de Paulo,
estes serão surpreendidos por uma repentina destruição, os que andam nas trevas. Aí Paulo agora vai dizer, mas vós que estáis na luz, não estarão neste dia e não serão surpreendidos. E Paulo vai dizer que este dia virá como um ladrão. Então não é Jesus aí que Paulo está dizendo que vai vir como um ladrão. Neste capítulo ele está dizendo que a tribulação virá como um ladrão. E vai pegar quem desapercebido? Os que andam nas trevas. Mas a igreja que está na luz, não. Porque nós estamos todos os dias anelando e guardando aquele dia que ninguém sabe, mas que a qualquer momento o nosso corpo será transformado e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E o Paulo, no versículo 9 dessa primeira epístola, capítulo de número 5, ele descreve que a igreja não foi destinada para a ira. A igreja não foi destinada para este período tribulacional. E quando o próprio Jesus vai dizer que as pessoas, no versículo 39, não perceberam até que veio o dilúvio, serão pegas de surpresa, desapercebidos, fazendo festa, achando que está tudo em paz, quando de repente vem como um ladrão o dia do Senhor, a qual a expressão paulina. E no versículo de número 40, então estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Aqui, para duas linhas de interpretação do pré-tribulacionismo, está falando do arrebatamento da igreja. Mas existe uma interpretação sobre Mateus 24, que vai dizer que a igreja não está em momento nenhum em Mateus 24. E que este será levado, a palavra levado no grego é paralambano. Pode ser levado para um juízo, como pode ser levado para algo positivo. Essa palavra grega dá essa possibilidade. Então algumas pessoas olham para Mateus 24, Mateus 25, por exemplo, e vai dizer que o assunto nada tem a ver com igreja. Alguns olham e dizem, não, a igreja está no versículo de número 4 até o 8, e ela volta no versículo de número 36, agora falando sobre o arrebatamento. E uma outra linha vai dizer, ela está do versículo 4 até o 14, aí Jesus vai falar de tribulação, a sua segunda vinda gloriosa, quando todo olho verá, e no versículo de número 36 ele volta a falar sobre o arrebatamento da igreja. Não sei se você está curioso, mas agora eu vou dar a minha posição. O meu interesse aqui é passar para você todos os apontamentos e as interpretações, porque se eu simplesmente venho aqui essa noite e passo para você a minha posição e não falo sobre outras, amanhã você pode ouvir alguém com um pensamento diferente. Isso vai trazer mais confusão do que edificação. Ao meu ver, a igreja, ela em Mateus 24, não está no princípio das dores e ela não está também até o versículo de número 14. Ao meu ver, o versículo de número 2 se cumpre no ano 70 depois de Cristo, e que a tribulação começa a partir do versículo de número 4, e ela vai sem a igreja até o versículo de número 28. Ao meu ver, a tribulação começa a partir do versículo de número 4 e vai até o versículo de número 28. E que Jesus ele vai voltar a falar da igreja, eu acredito, no versículo de número 36, e ele vai estender até o versículo de número 43. Tudo bem, irmãos? Não há problema nenhum se você pensa diferente deste que vos fala, não há problema. Uma coisa é certa, todos nós, em unidade, acreditamos que Jesus vai voltar. E pode ser que não há unidade quando eu digo que a igreja não passa pela tribulação. Pode ser que tenha alguém em nosso meio que acredita que a igreja passará pela tribulação. Este pensamento é chamado de pós-tribulacionismo, de que a igreja passará dentro do período tribulacional. Eu defendo uma linha pré-tribulacionista que a igreja não passa pela tribulação. E tem uma terceira via também, na esteira sobre escolas do arrebatamento, chamada de midi- ou mesotribulacionismo, que acredita que a igreja entra na tribulação, mas a tribulação dura 7 anos, mas ela participa somente de 3 anos e meio da tribulação, e na metade da tribulação ocorre o arrebatamento da igreja. Ainda que poucos defendam o meso- ou midi-tribulacionismo, existe também esta escola.
Você pode perceber que o assunto hoje em voga no meio escatológico é sobre a igreja passar ou não pela tribulação. E aí nós temos muitos bons teólogos, sinceros, homens de Deus, piedosos, mas que pensam diferente de nós, mas naquilo que acredita-se ser secundário, mas naquilo que é primário, que Jesus vai voltar, todos acreditam no arrebatamento da igreja. Quando nós olhamos para o versículo de número 4 até o versículo de número 28, este período é o período tribulacional. Mas unânime é que todos entendem que o versículo 15 está falando da tribulação, até o versículo de número 28. E aí, todas as escolas, seja pré, seja pós, ou seja mid-tribulacionismo, entende que do versículo 15 até o versículo de número 28 é o período tribulacional. O que vai mudar é que o pós-tribulacionismo consegue enxergar a igreja dentro dessa tribulação e o pré-tribulacionismo não enxerga a igreja dentro deste período. Vamos falar um pouco sobre este período tribulacional aqui, do versículo de número 15 até o versículo de número 28. Para que você tenha uma ideia também sobre a divisão do livro do Apocalipse, quando ocorre o período tribulacional do livro do Apocalipse? Eu pretendo falar sobre a divisão do livro do Apocalipse, pode ser que ainda hoje ou amanhã, mas para que os irmãos estejam familiarizados com a ideia tribulacional, Apocalipse capítulo de número 6 até o capítulo de número 18 é o período tribulacional. E o que vai mudar é que alguns acreditam que a igreja não está e outros vão dizer que a igreja está. Mas todos são unânimes em entender também que o Mateus 24, do versículo 15 até o 28, é o período tribulacional. E que Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo de número 18, é o período tribulacional. Então, se você estiver na sua casa e abrir a sua Bíblia em Apocalipse, do capítulo 6 até o 18, tudo que você lê está relacionado ao período tribulacional. Tudo que você ler entre capítulo 6 até o capítulo 18 está se referindo ao período tribulacional. E é interessante em Mateus 24 que nós temos algumas evidências internas no texto que nos remete a entender que Jesus está falando para a nação judaica e não está falando para a igreja. Vamos lá? Percebe-se em Mateus 24, olha o versículo de número 17. A quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. As casas judaicas, havia uma escada ao lado que subia para o telhado. E às vezes neste telhado, alguns judeus eles ficavam ali sobre, colocando algumas roupas, por exemplo, para secar. As casas judaicas no tempo de Jesus, havia uma escada que subia para o telhado. E exatamente é isso que Jesus está dizendo, que no período tribulacional, aqueles que estiverem sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa da casa, porque não vai dar tempo. A tribulação é de forma repentina. Isso não é relacionado à igreja. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Porque quando virá o juízo, não faça como a mulher de Ló. Não olhe para trás, porque não vai dar tempo. Fuja o mais rápido possível, porque o período tribulacional é um período como nunca houve outro desde o princípio. Daqui a pouco nós vamos ler sobre isso. Versículo 19, mas ai das grávidas e das mulheres que amamentam nestes dias. Essa pergunta é muito feita em rádio ou em seminários. Por que Jesus está falando ai das grávidas? Imagine uma mulher grávida, gestante no período tribulacional, ter que fugir, ter que correr. É sobre isso que Jesus está dizendo. E o versículo de número 20 diz assim:
e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. O inverno de Israel é muito frio. E se a fuga ocorrer neste dia de frio, será terrível. Mas que não ocorra no Shabat, no sábado. Quem é o povo que guarda o sábado? Não tem nenhum adventista em nosso meio. Até porque nós não guardamos um dia da semana. O nosso descanso é em uma pessoa e não em um dia. Os judeus descansavam em um dia. Nós descansamos em uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso ele disse, vinde a mim os cansados. Se você está cansado, não guarde o sábado para descanso. Descanse em uma pessoa nele. E não há um texto no Novo Testamento falando para guardar o sábado. E aqui, Jesus está dizendo que a fuga não ocorra em um sábado. As evidências internas aqui é para o povo judeu, não é para a igreja. E o versículo de número 21, e aqui descarta aquele apelo ao emocionalismo que eu vejo pessoas fazerem, dizendo, a igreja tem que passar pela tribulação, porque não é justo, como se a justiça de Deus fosse equiparada à nossa justiça efêmera, humana, limitada e afetada pelo pecado. Não é justo essa geração, ou a geração do arrebatamento, não passar pela tribulação. Porque as gerações de nossos irmãos que passaram por tribulações, e porque eles passaram, e Jesus vai nos poupar. Versículo 21 responde, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Não dá para você comparar as tribulações, que foram terríveis, como, por exemplo, no tempo da igreja perseguida, após a morte do apóstolo João, o último apóstolo do colégio apostólico, do ano 100 até o ano 313, quando chega Constantino, foi um dos piores períodos da história. Nossos irmãos e irmãs foram martirizados no Coliseu, mas morreram cantando hinos a Deus, porque carregavam dentro do coração a perspectiva de que a morte é um passaporte para a vitória, e a morte não é o fim, mas a morte é um veículo a qual Deus usa para nos levar para Jesus Cristo. Este período tribulacional, não há outro na história igual. Jesus disse, desde o princípio, nunca houve este período tribulacional que há de vir sobre toda a terra. E o versículo de número 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, e alguns irmãos, com uma má interpretação, dizem assim, bem que a Bíblia fala que o dia seria abreviado, e os dias estão passando rápido mesmo, né? Mas se você ficar do lado do relógio, 24 horas é 24 horas. Há 200 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, ou agora. O dia não está passando mais rápido. Os nossos afazeres são maiores, e dá a impressão que o dia está passando rápido. O dia continua tendo 24 horas. O dia que será abreviado é que, se o período tribulacional se estendesse por um período maior, ninguém aguentaria. E por quê? Porque é um período de aflição como nunca houve outro na história. E eu acredito que a igreja não estará dentro deste período, mas ela estará no tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro, sendo galardoada na eternidade e depois sentando à mesa com Cristo para ceiar com ele. Nós vamos falar sobre esses dois eventos, possivelmente amanhã. E o texto continua dizendo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quem são estes escolhidos? Quem são os santos de Apocalipse 13? Que alguns tentam por inferência forçar e dizer que é a igreja. A palavra igreja aparece 19 vezes no livro do Apocalipse. Mas do capítulo 6 até o capítulo de número 18, você não encontra a palavra eclésia dentro deste período. E por quê? Porque a igreja não está dentro deste período. As 7 cartas às igrejas da Ásia, todas terminam assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas no capítulo 13, versos 9 do Apocalipse diz, quem tem ouvidos ouça, ponto final. E por quê? Porque a igreja não está dentro do período tribulacional. E o período tribulacional vai se estender até o versículo de número 28.
Agora, o versículo 29, 30 e 31 está falando da segunda vinda de Cristo, quando Cristo vier em glória e todo olho verá. No arrebatamento da igreja, Cristo não se manifesta de forma visível a toda a humanidade. E se você ler Hebreus capítulo 9, versos 28, vai dizer que ele vai se manifestar para aqueles que aguardam a salvação, não para os ímpios, para a igreja. Mas na segunda vinda, no versículo 30 e 31, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7 fala deste período, Apocalipse 19, a partir do versos 11, fala deste período do dia da vinda do Senhor em glória, quando todo olho verá. E versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Há profecias no período veterotestamentário que Israel, o eleito de Deus, seria uma hora trazido de volta para a sua terra. Exatamente o que vai acontecer aqui. Quando o anticristo e as nações encurralar Israel no vale de Meguido, Israel ali encurralado vai clamar ao Senhor, Hosana, bendito que vem no nome do Senhor. E todos os eleitos, os escolhidos, Israel estará ali, na batalha do Armagedon. É quando Cristo vem na segunda vinda, Zacarias capítulo de número 14, e quando ele vier em glória com a igreja, ele salva Israel, pune as nações que estão em volta de Israel. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então, Mateus 24, você pode acreditar que a igreja está do versículo 4 ao 8, recapitulando, ou do versículo 4 ao 14, mas você também pode defender que a igreja não está em Mateus 24, do versículo 4 até o 28, e que é o período tribulacional. Versículo 29, 30 e 31 é a segunda vinda de Cristo de forma gloriosa. E a partir do versículo de número 36, aquele dia, e aí está falando então sobre o arrebatamento da igreja. Então, Mateus 24, nós temos estas linhas de interpretações e algumas evidências internas dentro do texto que nos parecem não tratar de igreja, como, por exemplo, a fuga não ocorra no Shabat. Aqueles que estão na Judéia fujam para os montes. E se você estiver em Birigui? Quem é o povo da Judéia? Parece que não está tratando com a gente isso aqui. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se você estiver em Birigui e não estiver na Judéia, você tem algum monte para você fugir? Mas a igreja com certeza estará em glória com Cristo na eternidade. Glória a Deus por isso. Nós falamos um pouco de Mateus 24, e aqui em Mateus 24 nós temos o período tribulacional. Mas antes do período tribulacional, nós temos o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento é uma palavra grega, e essa palavra está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. Essa palavra no grego é harpazo e no latim raptare. Essa palavra significa tomar com força, tirar com violência. Há quem diga que a expressão é como uma águia descendo e tirando a presa com força, raptando e tomando a qualquer momento. O arrebatamento é exatamente isso. É quando a trombeta ela soar, e Paulo vai dizer que essa trombeta, quando soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas haverá uma palavra de ordem, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A palavra de ordem, quando havia uma palavra de ordem, o imperador, ele convocava o povo a se reunir, ou o seu exército a se reunir. Alarido é um grito. Voz de arcanjo, nós temos o arcanjo Miguel, o seu nome é Micael, nós temos somente este nome,
mas é possível que a palavra arqué, que é de arque, arcanjo, ou o primeiro de uma série de anjos, é possível que tenham outros, mas na Bíblia nós temos somente o nome de Miguel, que é o Micael. Pode ser Miguel, e Miguel nada tem a ver com Jesus Cristo. Miguel é um anjo, Jesus é Deus. Miguel é uma criatura criada através da palavra de Deus, isso está em Salmos 33, e Jesus é o verbo e ele é o criador e não uma criatura. Em Hebreus, os anjos adoram a Jesus. O meu primogênito eu introduzi no mundo, Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, a todos os anjos de Deus o adorem. Os anjos, eles não podem ser adorados. Quando João se prostra diante de um anjo, o anjo diz, levanta, adorar só a Deus. Mas Jesus recebeu a adoração dos anjos. Então Jesus não é Miguel. Uma pergunta é, a trombeta quando ela é tocada, ela é a trombeta de Deus. Paulo fala que ela é a trombeta de Deus. Alguns vão dizer que a trombeta do anjo de Apocalipse 11 é a trombeta do arrebatamento. Vamos descartar isso aqui. A trombeta de Apocalipse 11 é de anjo. A trombeta do arrebatamento é a trombeta de Deus. A trombeta de Apocalipse 11 é trombeta de juízo. A trombeta de Deus do arrebatamento é trombeta de bênção para a igreja, para ter o corpo glorificado e os mortos ressuscitar também em um corpo de glória e nós encontrar com o Senhor nos ares. Agora, percebe-se que a trombeta de Apocalipse, alguns vão dizer o seguinte, ora, se essa trombeta do arrebatamento é a última, e as outras? Em Jogos Olímpicos na Grécia, tocava-se uma trombeta para partir para uma maratona. E tocava uma outra trombeta quando os vencedores chegavam e eram vitoriosos para receber lauréis. Então nós temos trombetas na Bíblia em um contexto gentil, mas também em Números 10 nós temos 2 trombetas de prata que foi solicitado para Moisés fazer. Uma para reunir o arraial e a segunda para a partida do arraial. Então a trombeta de Deus, quando ela for tocada, os mortos ressuscitarão primeiro. Quem são esses mortos? Todos aqueles que morreram em Cristo. Porque o texto descreve, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Paulo diz, e depois nós, os que ficarmos vivos. Como será isso? Se a trombeta de Deus tocasse agora, todos os mortos em Cristo irão ressuscitar com um corpo glorificado. E a igreja também receberá um corpo glorificado. Eles ressuscitarão primeiro e depois nós, e encontraremos com eles nas nuvens. A palavra nuvens, no grego é néfele, é a mesma nuvem que acompanhou o povo no deserto. Se os irmãos quiserem, após a aula, me procure, eu mostro para você no grego a palavra néfele, que significa a mesma nuvem que acompanhou o povo no deserto. Nós iremos encontrar com os mortos em Cristo, com o corpo glorificado nas nuvens, e com o Senhor nos ares. E aí nós estaremos para sempre com Ele. Porque aonde eu for, vos levarei também. João 14. Aonde Ele estiver, nós estaremos também. Ele foi preparar um lugar e na casa do Pai há muitas moradas. Como entender isso? Ele vai preparar no lugar, mas lá já tem a casa preparada. A palavra grega preparar um lugar é preparar o caminho. E o caminho já foi preparado, e por este caminho nós vamos encontrar com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. E aí é uma casa lá preparada. Claro que isso tem também um pouco a ver com a ideia do casamento judaico. O casamento judaico tem a primeira fase, é a fase do dote, e aí depois nós temos a fase do contrato, e aí depois nós vamos ter a fase da festa, das bodas. Como isso acontecia? Um jovem, um adolescente judeu, ele não completava 17, 18 anos sem se casar. Quando o pai não arrumava o casamento, quando ele nascia, por exemplo, se a Sebastiana tivesse uma criança naquela família e nascesse uma menina, e na minha família nascesse um menino, eu como pai já poderia ir até o esposo da irmã Sebastiana e já pagar o dote e já preparar o casamento. Quando eles crescessem, já estavam casados. Ainda bem que não é assim, né, irmãos?
Quando isso não acontecia, o menino ele saía da sua casa e ia até a casa da pretendente. Ele levava um suco de uva, uma quantia de prata e um contrato. Ele batia na porta da casa, ela abria e ele entrava. E diante dos pais ele dizia: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele pegava a prata, colocava na mesa e dizia: tá pago o dote, tua filha é minha. Eles assinavam o contrato, ele dava o suco de uva para ela beber. Se ela aceitou e disse sim, ela beberia. Enquanto ela estava bebendo, ele fazia uma declaração de amor solenemente. Qual é a declaração? Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Quando ele virava as costas e ia embora, ele não levava ela naquele momento, porque ele ia preparar um lugar e depois, na casa do pai, um aposento para recebê-la. E quando ele chegava no bairro, os meninos que não se casaram, não noivaram, da idade dele, perguntavam: quando você vai buscá-la? E ele sabia. Mas já havia essa cultura em Israel, ele dizia: o dia, a hora, ninguém sabe, só meu pai. E ela queria logo ir atrás dele, mas a mãe não deixava, porque a mãe passava a ensiná-la as coisas domésticas. Ensinava essa menina como deveria cuidar do marido, porque quando ele voltasse, ninguém sabia, ele levava ela. Jesus Cristo fez exatamente isso. Eis que estou à porta e bato, você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Porque com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento. Vou repetir de novo: com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento, é na alegria, é na tristeza, é na dor, é na doença. E ele não casou com você porque você é bonitinho, ou porque você aprendeu a pregar um pouco aqui, um pouco ali, e já estou todo metido sentado na igreja. Não é porque você se arrumou hoje, essa noite, não. Quando nós estávamos na cachaça, na prostituição, no crime, no pecado, ele já estava no altar dizendo: é com ele que eu quero me casar. Isso é a graça. E quando ele disse: quer se casar comigo? Porque a graça, ela não é irresistível. Atos 7,51, ela pode ser resistida. Mas o homem não consegue chegar a Deus sem essa graça preveniente que habilita o pecador a reconhecer o seu estado de miséria e estender a mão para a oferta do evangelho. E quando Jesus disse: quer se casar comigo? E você disse: eu quero, ele não pagou com prata. Pedro vai dizer que foi com sangue. O dote está pago, você e eu temos um dono. O contrato foi assinado e na ceia você bebe o suco de uva. Enquanto você está bebendo, há uma declaração de amor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar também. E a qualquer momento ele vem nos buscar para levar para a festa das bodas. Iremos ficar com ele para todo sempre. Vocês estão aí? Então o arrebatamento da igreja é isso. É a trombeta de Deus, ela soando, e os mortos em Cristo ressuscitando, e não importa o lugar onde os corpos foram colocados, seja em algum cemitério, seja acometido por câncer, seja o corpo queimado no período da Inquisição, no catolicismo romano, seja os nossos irmãos no Titanic, que alguns se perderam no mar, não importa. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo de glória. Cristo os tornará a trazer, e depois nós também receberemos um corpo de glória. E aí Paulo vai dizer que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, porque então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Em Filipenses capítulo 3, versos de número 20, a nossa cidade está nos céus, mas no versículo 21, Paulo diz que o nosso corpo abatido será transformado. A pergunta é: como será esse corpo? Nós temos algumas inferências. Nós temos Daniel capítulo de número 12, versículo de número 3, que vai dizer que os justos na ressurreição, eles resplandecerão como o fulgor das estrelas. Deu para ter uma ideia? E Mateus capítulo de número 13, versos 43, palavras de Jesus, abre aspas: os justos resplandecerão como o sol.
Aí eu entendo porque a Nova Jerusalém não necessita mais de sol, porque Cristo com o corpo glorificado, ele é a candeia que vai iluminar, e também a igreja com o corpo glorificado irá iluminar a Nova Jerusalém para todo sempre. Não precisa de sol, não precisa de lua, mas enquanto isso nós somos essa luz em um mundo de trevas. Vós sois sal e vós também sois luz. Nós podemos entrar também na ideia dos mortos em Cristo. E também nós temos os mortos que morreram sem Cristo. E aí nós precisamos compreender o aspecto morte. A palavra morte, ela aparece pela primeira vez em Gênesis, quando Deus, tudo que Deus cria é perfeito. Nós temos Eclesiastes 7:29, criou o homem reto. Nós temos Abacuque capítulo 1, versos 13, longe dos olhos de Deus contemplar o mal ou a maldade. Nós temos 1 João capítulo 1, versos de número 5, nele habita a luz e não há trevas, e no grego de jeito nenhum. Deuteronômio 32, versos 4, suas obras são perfeitas. Logo, tudo que Deus criou é perfeito, porque ele é um Deus santo. Então Deus não é o criador do mal, ainda que você leia o texto de Isaías 43, verso 7, eu crio o mal, ali não está falando de um mal moral. A palavra ra, ali em hebraico, é uma calamidade. E aí você precisa entender a vontade de Deus antecedente e a vontade de Deus consequente. A vontade de Deus antecedente é que todos os homens se salvem. Todos os homens serão salvos? Não, porque ele tem uma vontade consequente, que é uma reação de Deus que é consequência de uma ação humana. Quando o homem rejeita o evangelho, ele tem que punir. Então, quando Deus ele criou o Adão em um jardim, tudo é perfeito. Mas Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse: no dia em que da árvore do conhecimento do bem e do mal você comer, certamente morrerá. No hebraico é morrendo, morrerá. Mas no dia em que você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você morre. Até aquele momento não tinha morte. E Romanos capítulo 5, versos 12, vai dizer que o pecado entrou no mundo por conta de um homem, e este Adão, e logo a morte passou a todos os homens. A morte é uma sanção disciplinadora por causa do pecado, e o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Então não houve morte antes de Adão. Você acreditar que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, e essa teoria chamada de teoria de Gup, teoria do hiato, ou a teoria do intervalo, que Deus pegou Satanás quando ele se rebelou, jogou ele na terra, e ele caiu na terra, explodiu a terra, e a terra ficou sem forma e vazia. E agora um Deus que pegou Satanás e jogou errado, e aí bateu na terra, a terra explodiu, porque ela ficou sem forma e vazia, porque houve uma explosão de um anjo de luz, e aí chamam de Lúcifer, e essa tradução é um erro na Vulgata Latina, essa palavra não está na Bíblia, a estrela da manhã ali nada tem a ver com Lúcifer, foi Jerônimo que traduziu estrela da manhã por Lúcifer, e aí a tradição dentro da cristandade carrega essa ideia de Lúcifer, que é Satanás, e que este clarão de luz dá para colocar a Bíblia então diante da ciência, porque foi o Big Bang, a explosão do Big Bang era essa, Deus criou céus e terra, versículo 1 de Gênesis 1, mas entre o versículo 1 e 2, então, ali ele explodiu, Satanás explodiu a terra ficou sem forma e vazia, e havia dinossauros ali, o mundo pré-adâmico, e pessoas morreram. Só que o Paulo vai dizer que a morte não entrou no mundo antes de Adão. A morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão. Então não houve morte antes de Adão. E essa teoria de Gup, do hiato, ela não prevalece ou não tem consistência dentro da gramática hebraica, porque ali a terra era sem forma, não dá para forçar para dizer que a terra ficou sem forma, ou tornou-se sem forma, a terra era sem forma. Como que é a explicação de Moisés no Gênesis 1? No princípio criou Deus céus e terra, ponto. Poderia pular para o capítulo 3, mas agora eu vou explicar como foi. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que Deus fez? O que uma mãe, uma esposa faz quando vai fazer um bolo. Ela coloca todos os ingredientes na mesa.
E é exatamente assim que estavam os ingredientes na mesa. Depois você faz o bolo, exatamente isso que Deus fez. Ele pegou os ingredientes e depois ele apresentou a terra perfeita. E quando o Adão peca, entrou no mundo 3 tipos de morte. Quantos tipos? Morte espiritual, morte física e morte eterna. Quando o Adão peca, ele morre espiritualmente, mas ele vai morrer fisicamente com 930 anos. E o que é a morte espiritual? O ser humano foi criado corpo, alma e espírito. Percebe-se que o espírito do homem, quando Adão peca e o homem morre espiritualmente, todos em Adão nascem mortos espiritualmente. O espírito humano está morto. Por conta disso, Apocalipse 3, versículo 5, a carta à igreja de Sardes em reprimenda é: você tem nome de que vive, mas está morta. Que morte é esta? Espiritual. Efésios 2:1, vós estavam mortos em delitos, ofensas, pecados, mas nós fomos vivificados. Professor, mas eu nasci no berço evangélico. É conversa, esse berço não vem de lugar nenhum. Você nasceu em um lar cristão, mas nasceu morto espiritualmente. Em algum momento você teve que nascer de novo. E se você nascer nessa vida uma única vez, você morre 2. Mas se você nascer 2, você morre 1. Eu vou explicar melhor. Se você nascer uma única vez no ventre da sua mãe, você vai morrer uma vez fisicamente e vai morrer uma outra vez, a segunda vez, o dano da segunda morte no juízo final. Se nascer uma única vez nessa vida, você morre 2. Mas se você nascer 2 do ventre da sua mãe e depois nascer de novo da água e do Espírito, você só morre em uma fisicamente, porque ainda que esteja morto, viverá. Nós temos essa morte espiritual que passou a todos os homens. E aí existe a regeneração, uma matéria da soteriologia, que é o novo nascimento. Quando você aceita Cristo, o Espírito Santo habita no seu espírito humano, em você, e aí você tem vida. Então, se o Espírito está em você, você tem vida. Vou dizer de novo, se o Espírito estiver em você, você tem vida. A morte física é quando a separação da alma para com o corpo. Então, no momento do óbito, a alma se separa do corpo. E para onde essa alma vai? A terceira morte, que é chamada a segunda morte, o dano da segunda morte, a morte eterna, eu falo amanhã sobre juízo final aqui com vocês. Então, essa alma, quando morre do ímpio, para onde ela vai? E a alma do justo, para onde ela vai? Todas as almas dos ímpios, elas são destinadas para um lugar chamado de lugar de tormento, que na nossa tradução aparece uma palavra em latim chamada de inferno, mas é um Hades em grego, um estado intermediário, que é um período de transição entre a morte e a ressurreição. Então, desde Adão até os dias de hoje, e até a batalha de Gog e Magog, não a de Ezequiel 38 e 39, mas a de Apocalipse 20, todos os ímpios que morrem, as suas almas estão em consciência em um lugar chamado lugar de tormento. E a alma dos justos do Antigo Testamento, elas eram dirigidas para um lugar chamado de seio de Abraão. Mas em Lucas 23, 43, Jesus disse ao ladrão na cruz: na verdade, te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quando você percebe essa palavra paraíso, o Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versos 4, ele vai dizer, em versículos anteriores, que ele conhece o homem que no corpo ou fora do corpo ele não sabe, claro que ele está falando dele, que foi levado ao terceiro céu no paraíso. Então eu entendo que na cruz de Cristo, na ressurreição de Cristo, dali para frente, todos os justos que morrem, mudou-se a logística, não é mais no seio de Abraão, que era nas partes baixas da terra, mas agora é no paraíso, que é no terceiro céu. E Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, almas de mártires que vão morrer no período tribulacional por confessar a Cristo, essas almas clamam debaixo do altar. Ora, se estão debaixo do altar, não estão mais no seio de Abraão embaixo, mas agora nos parece que estão em cima.
aguardando o arrebatamento da igreja, que é o toque da trombeta, para que assim todos estes em Cristo irão ressuscitar com o corpo de glória. Os mortos e depois os vivos também terão o corpo glorificado para encontrar com o Senhor nos ares. Os irmãos estão compreendendo? Quanto tempo eu ainda tenho? 10 minutos? Posso abrir esses 10 minutos para perguntas? Pode? O irmão então tem 10 minutos para perguntar, o cálice para sempre.